Saiba o que fazer quando as situações se repetem na sua vida. Interessante, não é mesmo? E talvez uma situação muito séria esteja se repetindo na sua vida e você não sabe o que fazer. Então, eu e a minha convidada especial hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse eclipse lunar que está amanhã, já vai agir pelos próximos 6 meses. Talvez por isso que o seu emocional, né? Você já está sentindo alguns sintomas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no final, quem estiver ao vivo e online com a gente vai poder ganhar uma cartinha do oráculo da deusa e da Mari também. E tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Vamos ver. Tudo certo? Já vamos aqui chamar as lindonas para a gente conversar um pouquinho e entender, né? O que está acontecendo, o que dá de fazer, como dá de resolver a sua vida. E o primeiro passo a gente tem que identificar, mas eu e a minha convidada a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá? Então, deixa eu chamar aqui a convidada, a Mari maravilhosa, terapeuta sistêmica. Vou chamar para conversar. Vai dar dicas bem legais para você que está num momento desafiador, tem coisas se repetindo na sua vida, uma situação e você não sabe o que fazer. Nós vamos conversar sobre isso. E já convidem as suas amigas, porque no final da live a gente vai tirar uma cartinha para quem estiver ao vivo. Então já aproveite, convide as suas amigas para participarem aqui com esse conteúdo poderoso. E aí, lindona, tá me ouvindo bem? Oi, Soraya, tô sim. Boa noite. Sempre um prazer estar contigo. Igualmente. Sempre muito boa nas nossas conversas, as nossas trocas. Com certeza, muito conteúdo, muita coisa. Então eu quero, para quem estiver aqui, já encaminha para pelo menos 2 amigas essa live, para ter acesso a todo esse conteúdo e depois poder ter uma cartinha tirada pela gente, né? Para saber, para ter essa orientação, é muito gostoso. E até porque, né, Mari, a gente tem essa questão astrológica muito forte, né, na nossa linha de trabalho. Sim. E tem um evento muito importante também acontecendo. Exatamente. E aí, já não vamos mais perder tempo, não, né? Porque nós temos não, já vamos, igual dizem, né? Com os 2 pés na porta já. Com já começa certeza. Assim. Isso aí. Queres falar um pouquinho sobre esse eclipse? Claro, e aí eu vou complementando? Claro, com certeza. A gente vai se complementando. Sim. Então, gente, vocês estão sentindo alguma coisa diferente no ar? Um cansaço? Uma falta de ânimo? Dor no corpo também, né? Dor no corpo. Sensação de vazio, de não saber para onde você está indo? Te acalma, que a gente vai explicar por que dessas energias estarem um pouco bagunçadas nesse momento, né, Soraya? A gente vai ter amanhã, gente, amanhã, dia 5 de maio, exatamente às 2 horas da tarde, 34 minutos, um eclipse lunar. E é interessante, né, Soraya, a gente fazer um resgate de alguns dias atrás também, porque a gente também teve um eclipse solar. E foi tudo meio atropelado daí, porque eu acho que aconteceram muitos trânsitos, assim, poderosos e realmente, assim, para a gente desacelerar e fazer um balanço da nossa vida, né? Do que a gente precisa limpar, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer de diferente. Começou lá com o eclipse solar em Áries, que foi no dia 20 do mês passado.
veio o Mercúrio retrógrado, né, Soraya, também, no outro dia. E hoje amanhã, na verdade, a gente vai ter esse outro evento muito importante que nos impacta diretamente, principalmente nessa questão de encerramento de ciclos, né, que a gente vai falar bastante hoje aqui, né, Soraya? Exatamente. Não é nada em vão, é tudo sincrônico, né? Porque é uma coisa bem interessante, porque esse eclipse vai acontecer perto do final do meu ciclo, né? Que domingo eu faço aniversário. Então, tô finalizando esse ciclo. E eu quero até que quem tá aqui escreva que tá sentindo esses sintomas que a Mari falou, para ver quantas pessoas, quem se identifica, porque isso está muito intenso, né? Hoje eu percebi muito isso, aí eu fui dar mais uma estudada sobre eclipse, que eu já sabia, mas eu não tinha percebido, né? Eu acordei bem, estava super bem disposta. Chegou mais final da tarde, eu comecei a sentir uma energia diferente. Assim, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Exatamente. É bem isso. Uhum. Exatamente. Toda essa energia, né? Energia. É muito pesado, gente. Porque assim, e o pesado que eu digo não é que é ruim, tá? Não é ruim, pesado não é ruim, mas é que é muita energia, uma energia densa. E eu também senti, eu tava super de boa ali de manhã, ali no horário do almoço já começou a doer minha cabeça, muita dor de cabeça. E começou essa dor de cabeça a tarde inteira. E aí que a gente vai conectando os pontos, porque às vezes a gente tá na nossa vida, na rotina, nos nossos afazeres, e a gente não para pensar, né? Ah, isso pode ser por um sintoma, isso pode ser por conta desse evento que vai acontecer. E outra coisa, Soraya, antes da gente falar um pouquinho mais, que eu quero falar pro pessoal aqui que está assistindo agora e que vai assistir depois também, é que o interessante da gente ter consciência desses eventos e das energias que eles versam, do que eles trazem para a nossa vida e como eles nos impactam, é exatamente para a gente lidar melhor com esses momentos. E outra coisa também é a gente não ser refém, não usar como muleta, né? Porque uma coisa é a gente ter a consciência de que vai acontecer, de que a energia está mais propensa a acontecer determinadas situações, mas a gente não precisa ficar refém disso, né? Ficar, ai, não, agora eu vou ficar parado aqui e vou esperar a vida acontecer. Não. É só para realmente você ter um direcionamento melhor. Né? Exatamente. Essa eu acho que é algo bem interessante, né? Essa pegada que você falou, Mari, porque muitas vezes a gente sabe, tem o conhecimento, vocês podem saber, entender todo esse conhecimento, mas a gente chega um ponto da vida, a gente quer responsabilizar alguém ou alguma coisa. Sim. E muitas vezes a gente deixa de fazer esse movimento, né? Até como essa questão das coisas, situações se repetirem na nossa vida, justamente por quê? Porque falta a gente ter essa clareza de todo o processo de finalizar e fazer esse movimento. Então, assim, exatamente. A vida está acontecendo, os astros estão movimentando. Então, às vezes, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não quer dizer que seja impossível. Talvez a gente vai ter que ter, como agora esse eclipse lunar, né, que vai deixar a gente mais reativa, deixar até mais medrosa, mais insegura, mas também, por um lado bom, tirar a gente da zona de segurança, de conforto, a gente fazer o movimento, aprender a identificar, encerrar o ciclo de uma vez para ir para o próximo. Então, aproveitar essa energia, né? Porque fica até 6 meses. Ó, estamos sobre ainda daquele eclipse do dia 20. Mas esse que é em Escorpião. Escorpião é aquela intensidade. Eu acho que é um dos últimos do eixo Touro e Escorpião, né? Eu acho que é o penúltimo, se eu não me engano. Uhum. E aí, todo esse acúmulo de energia trazendo pra gente para fazer esse movimento. Então, não coloque... é uma situação, é um movimento mais intenso, às vezes desafiador,
mas isso não impede que você faça o que precisa ser feito. Exatamente. Porque eu tenho falado muito sobre isso, sabe, Soraya? Essa questão da consciência, que a gente tem inúmeras formas da gente tomar essa consciência, né? Uma delas é pelos astros, né? A gente entender as dinâmicas, entender o que está acontecendo e tomar essa consciência. Mas só tomar consciência por tomar consciência não basta, né? Porque senão a gente fica... Tudo bem, a gente entende o que acontece, as energias, mas a gente não age. Então, o interessante é você tomar essa consciência, agir, e aí que você vai se transformar mesmo e entrar nessa... e aproveitar o fluxo energético, né? Exatamente isso. E é esse o movimento do eclipse amanhã, então se preparem para tudo isso, né? Não se apavorem também, não fiquem desesperadas. Mas, ó, até tá travando aqui para mim, assim, ó, o Instagram, para a gente ver como tem muita energia no ar, muita coisa. E isso não é à toa. Se você está aqui hoje para escutar isso, é porque você precisa escutar. Então, tem algo importante que a vida, que o universo, os teus guias, mentores, o que você acredita está te orientando para isso, que você precisa ouvir isso, quem sabe uma palavra que você escute aqui possa te ajudar. E repito, quem ficar até o final vai ter a oportunidade de ter a leitura de uma carta, né? A gente vai tirar. Vamos alternar entre eu e a Mari. Pode ser, Mari? Com certeza. Para ancorar tudo isso que a gente vai falar, né? Exatamente. Trazer essa mensagem para vocês. E já aproveitem, vão encaminhando para as amigas para entrarem, para participarem, escrevam que vocês têm dúvidas. O que faz sentido para vocês, mandem foguinho aqui nos comentários, que isso é muito bacana, que daí a gente vai entendendo que vocês estão indo na mesma linha de raciocínio, que a gente está fazendo sentido, está tocando vocês. Porque mexe muito com a gente. E aí, Mari, agora nós vamos para o nosso tema central. Né? Até tenho anotado aqui, eu fui anotando, que eu gosto muito de escrever. Como podemos começar sobre essa questão do que fazer quando as situações estão se repetindo na nossa vida? Porque eu sei que você também tem especialidade nisso. Sim. Bom, a gente tem que primeiro, né, analisar caso por caso, né? Porque pode ser que a tua repetição ela seja vinculada, por exemplo, a um trauma que você congelou lá no passado. Pode ser um trauma que você sofreu quando você era criança. Pode ser um trauma que você sofreu já depois de adulto também. Pode ser um trauma intraútero, né? Porque também existem traumas quando a gente está dentro né, no útero da nossa mãe. Tudo bem que a gente não tem, até um determinado mês, a gente não tem o cérebro, por exemplo, formado. Mas as sensações, né, que a nossa mãe ali sente, as questões das projeções, a rejeição, já pode começar intraútero. Então, as tuas repetições, os seus padrões, podem ter começado ali. Ou também as questões transgeracionais, que a constelação, né, que é uma das práticas que eu utilizo nos meus atendimentos, trabalha. Que às vezes você não está conectado a um trauma seu especificamente, mas você está conectado a um trauma do seu sistema familiar. Um trauma, às vezes, de escassez, um trauma financeiro, um bloqueio muito grande. E o que acontece? O sistema ele é muito sábio. O nosso sistema de origem, eu tô falando, se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aqui, né, que eu vou esclarecendo. Mas nós somos inseridos em vários sistemas. E o principal, eu sempre digo, que é o nosso sistema de origem, que foi onde a gente nasceu, que é o nosso sistema familiar. E muitas das nossas repetições, elas podem estar vinculadas ao nosso sistema. Repetições de relacionamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês para deixar assim mais claro. Às vezes, nós estamos conectados a uma dor de uma avó, por exemplo, que foi abandonada.
E na nossa vida, às vezes a gente atrai um padrão de relacionamentos onde a gente vai acabar sendo abandonada em algum momento, porque a gente tem essa ferida, que não é nossa, é do nosso sistema. Ou pode ser que a gente tenha essa ferida também, como eu falei, com os traumas quando a gente era criança ou intraútero. Então a gente vai atrair pessoas que vão abandonar, que vão trair, que vão humilhar, que vão cutucar essa ferida de uma forma totalmente cíclica. Vai indo, até que você tome a consciência daquilo, que aquilo te faz mal, que você não quer mais aquilo, e você decida agir, né? Porque a consciência mais ação que vai te levar para a transformação. Então, assim, os padrões repetitivos, eles podem ser conectados a muitos fatores, mas principalmente a essas feridas emocionais, que enquanto a gente não decide olhar para elas, verificar quem que elas estão representando, o que que elas significam na nossa vida, esses traumas vão se repetindo, né? Eu vejo muitas pessoas, Soraya, eu tenho certeza que você também nos teus atendimentos, né? Como a gente lida com mulher, isso é muito evidente, que sempre atrai o mesmo padrão de relacionamento ou um mesmo padrão dentro da profissão, um chefe tóxico, pessoas narcisistas, e a pessoa não sabe de onde que vem aquilo. Por quê? Daí vem aquela pergunta, né? Por que eu? Por que de novo? O que que eu tô fazendo de errado? Né? Mas enquanto a pessoa não toma essa consciência e realmente quer fazer um movimento de mudança, esse ciclo vai se repetindo. E se repetindo, se repetindo, e se repetindo. E pode ser também que quando você tenha teus filhos, ou se você já tenha filhos, que o ciclo se repita com eles também. Né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com as nossas questões, porque tem aquela frase, né? Quando uma mulher ou quando uma pessoa se cura, ela cura todo o seu sistema, ela ajuda a essa cura. Sim, não é de fato, com certeza. Eu vejo por mim, né? A primeira vez que eu tive contato com as constelações foi através de duas amigas minhas, mas eu não entendia. Eu achava, o que isso vai fazer com a minha vida? E tu sabe o que acontecia? Eu nunca fui constelada em grupo, mas eu sempre era chamada para ser representante. E o meu corpo conduzia algo. E eu pensava, nossa, mas isso eu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos. Era muito novinha. Eu não entendia. E agora, uns anos para cá, eu entendi e realmente me interessei, estudei também. Tenho esse conhecimento, justamente porque isso me ajudou muito na minha relação com as mulheres da minha família, com a minha ancestralidade. E a gente às vezes não entende, né? Ou se questiona, mas eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo. Como é que a minha vida não anda? Por que tudo se repete? Porque eu estou num relacionamento ruim. Por que o meu chefe... Né? O dedo podre. O famoso dedo podre. Exato. E tem sim, às vezes, questões internas nossas, mas outras também trazem questão lá de trás, que de alguma forma a gente está trazendo para quem sabe você tem a oportunidade de olhar para isso e resolver isso para não dar sequência para suas filhas, para suas netas, para suas sobrinhas, para que elas não passem por isso. Então, sinta-se sorteada. Você tirou o bilhete premiado, né? E eu acho que, de alguma forma, a gente está sempre... Tem um emaranhamento, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Não existe uma pessoa sem emaranhamento. O que é emaranhamento, gente? Só para explicar essa palavra meio comprida, meio diferente. Mas o emaranhamento, pensa que todos nós estamos conectadas por fios, digamos assim. A gente está conectado por teias invisíveis. Até existe essa frase, né? Nós todos somos conectados a teias invisíveis. Pensa quando essa teia dá um nó ali, dá um negócio ali que fica preso.
Isso seria, assim, de uma forma muito didática, o que é um emaranhamento na nossa vida. De diversas formas a gente pode se emaranhar. A gente pode se identificar com uma história lá do nosso passado, paralisar, né? Porque o que é um trauma, gente? O que é um trauma? É o não poder. É você não conseguir ter feito alguma coisa. E você paralisou por causa disso. Então, o emaranhamento é isso. É você, de alguma forma, algo te traumatizou o sistema e você ficou conectado a essa dor, essa memória de dor, essa informação de dor que chega através de você e você vai vivendo esses ciclos, esses loopings, né? Que a gente fala loopings infinitos, né? Enquanto você não toma consciência e parte pressão para modificar isso. Isso aí. Muito bem explicado, assim, bem tranquilo de entender. Ai, que bom. Muito bem. Então, o primeiro passo que a gente poderia dizer é a gente identificar o que está se repetindo. Isso? Exato. Primeiro é tomar consciência, né, do que está se repetindo. Né? A gente pode ter vários momentos de repetição e não é só porque você tem o conhecimento que você não vai mais cair nessa rede, né? Exato. Pode ser que amanhã você acorde e você, nossa, tô vivendo esse looping de novo. E uma coisa até que eu queria trazer aqui nessa live, Soraya, foi numa aula que eu assisti ontem, inclusive, da Ana Lisboa, sim, que ela falou exatamente sobre isso. E eu pensei, gente, tem que compartilhar com mais gente isso, porque realmente são informações valiosas. Incrível. Que é aquela questão, por que a pessoa não consegue finalizar um ciclo? Ou por que ela não consegue finalizar e partir para outro ciclo? Porque ela não vive todas as fases desse ciclo, né? Sim, eu até anotei tudo aqui, porque eu ia também repassar isso nessa live hoje. Eu falei, como eu e a Soraya, a gente é muito sintonizada, eu falei, eu tenho certeza que ela também vai trazer isso aqui. Exato. Mas antes da gente falar isso, então, pessoal, é interessante você tomar consciência desse teu ciclo repetitivo, né? Por exemplo, se é envolvendo a questão financeira, né? Tem muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro e quando começam a ganhar dinheiro, se endividam ou acontece alguma coisa, uma doença aparece, a pessoa tem que gastar aquilo que ela está fazendo. Ou a questão do dedo podre, né? Ai, meu Deus, mas eu só traio esse tipo de homem, esse homem indisponível, que não quer nada com nada, que é um filhinho de mamãe, que não tá nem aí com nada, que não quer responsabilidade. Ou também os nossos ciclos internos também, né? Com os certeza. Nossos próprios ciclos internos. Sim, eu vejo por mim, né, essa questão de prosperidade, essa questão de relacionamento, tudo isso eu consegui identificar dentro da minha família. E aí, questões internas também, posturas minhas. E aí, é bem interessante, a gente identifica e eu comecei a estudar sobre isso. Porque na época, quase 10 anos atrás, não se tinha toda essa abertura que tem hoje. Então, eu fui sozinha, tentando descobrir, encontrar respostas. Desbravando. E aí, exatamente, fui me autodestravando. E aí é onde que eu entendi que esse era o meu caminho. Que aconteceram muitas coisas. E essa semana eu fiz a live falando sobre os setênios. E justamente também traz esse movimento de que durante um certo período, situações específicas podem acontecer mais fortes ali, porque é algo que você precisa trabalhar. E você precisa ter consciência. Mas como você falou antes, Mari, ter consciência é o primeiro passo. Mas não é o único. É preciso ter um movimento, uma ação. E a gente sabe que não é fácil, é desafiador quando a gente está sentindo, está incomodando, está doendo. Mas é necessário fazer, porque você já parou para pensar, viver uma vida inteira com a vida, com as situações que você tem hoje que te incomodam? É isso que você quer para a sua vida? Então, a gente
às vezes tem que pegar fundo para olhar, realmente eu não quero isso para mim. Eu sinto que eu mereço mais. Tá, eu estou entendendo o que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? E aí até essa questão das fases do luto, né? Que é um conteúdo também que eu já venho falando há tempo sobre isso. E quando a gente não se permite passar por essas fases, eu não sei se você quer, se a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, Mari, não sei como é que... Dá né? super pra gente falar sobre isso, porque eu acho que cai como uma luva nesse conteúdo, assim, que a gente tá falando aqui. Exato. É muito importante, porque quando você não tem essa consciência também, que você precisa passar por cada fase, e que não tem como você pular da primeira pra última, não tem como você ter um salto, você fica ali parada. Aí o que acontece? Por exemplo, num divórcio, término de relacionamento, você terminou teu relacionamento lá e você não viveu cada fase. Cada pessoa vive a fase de uma forma diferente também, mas isso a gente não vai entrar no mérito. Mas tem que ter essas fases. Descobriu uma traição, descobriu uma coisa que doeu muito, que cutucou uma ferida emocional tua, lá da tua infância, de rejeição, de humilhação, de injustiça, tem que passar por essas fases. Para chegar, né, Soraya, lá na última fase, que é o assentimento, quando você fala, sim, isso aconteceu, vamos para frente. Acolher aquilo, né, porque muitas pessoas realmente só falam dessa parte boa, né? Dessa parte, mas você esquece que tem tudo uma bagagem lá para trás para passar. Né? Essa parte teórica, ela é muito bonita. Sim. Né? É como eu falo sempre sobre, as pessoas falam muito hoje em dia sobre autoconhecimento, autoestima, mas a gente tem que ver, você realmente faz isso a pessoa que fala ou fala só da boca para fora? Porque autoestima, autoconhecimento, amor próprio, vai muito além de estar todo dia se sentindo maravilhosa e linda. Não, é você acordar um dia que você não está se sentindo legal, está passando por um encerramento de um ciclo, está algo repetindo na sua vida e você optar por você e dizer, não, eu vou levantar da cama, eu não estou bem. Dizer sim, né? Hoje não é um dia muito bom para mim, não estou me sentindo muito bem, mas eu vou fazer o que eu posso, o que está ao meu alcance hoje. Isso sim é o verdadeiro autoconhecimento, o verdadeiro empoderamento que eu acho, que eu tenho certeza, porque o poder ele vem de dentro. A gente não precisa mostrar ou querer disputar com alguém, né? E isso é uma coisa muito complicada. Então, quando algo nos acontece e a sociedade, e eu sei que eu já passei por essa fase, sabe, Mari? Que eu sentia raiva de algumas situações e de algumas pessoas. Só que eu, como terapeuta, eu não me permitia sentir aquilo. E aí eu fui acumulando. E tive problemas do meu fígado, né? Fígado, vesícula, raiva, perdi vesícula. Então, olha só quantas coisas. E aí a gente precisa entender que tá tudo bem passar por essas fases da depressão, da barganha, da raiva, todas essas fases. Porque quando você não diz um sim, sim, eu terminei um relacionamento. Sim, eu fui traída. Sim, estou insatisfeita com o meu emprego. Sim, tenho dificuldade financeira. Qualquer coisa. Sim, tenho dificuldade de me amar o meu corpo, me respeitar. Quando você olha para isso, você ganha força. Você tem clareza. Para de enfeitar as coisas. E aí, um dia, uma minha terapeuta disse para mim, por que, Soraya, você tem isso na cabeça que você não pode sentir raiva? Você trabalha aqui dentro da terapia, comigo, você fala comigo. Você fala comigo, a gente trabalha essa raiva, desenvolve ela, para você não virar uma panela de pressão e não explodir, né? Como a própria Ana diz, jogar merda no ventilador. E aí o estrago fica maior ainda, o rombo. Então você está magoada, você magoa a pessoa, fica uma situação muito pior.
Então, olha quantas coisas que a gente precisa entender quando a gente identifica que algo está se repetindo, né? Há algo, sim, muito importante, trazendo um significado não para outra pessoa, é exclusivamente para você. É exatamente isso. Porque muitas vezes, né, nós mulheres fomos educadas que a gente não pode expressar a nossa raiva também, né? Isso tá dentro do que foi nos ensinado. Então, ai, tem que ser boa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Daí a gente reprimiu essa raiva. E muitas vezes a gente vibra nessa boazinha, né? Ai, não, vou dizer sim pra tudo, porque ai, o universo vai devolver, ou porque ai, alguma coisa vai acontecer. Sim, pode ser. O karma existe, né? O karma está aí. Mas assim, a gente não precisa engolir tudo. A gente não precisa aceitar tudo, dizer que, ai, não, tá tudo bem. A pessoa te xingou e você, ai, não, tá tudo bem. É claro que você também não precisa devolver da mesma forma, porque, como a Soraya falou, vai explodir essa panela de pressão. Mas é interessante a gente sentir. Porque quais são as fases da raiva, né? A gente vai falar um pouquinho depois, acho que agora já dá para falar, né, Soraya, quais seriam essas fases? As fases do luto. Porque qualquer perda que você tenha, seja ela uma perda física, né, alguém que morreu, ou algum relacionamento que acabou, algum emprego que já chegou a hora de você finalizar, todo final de ciclo, a gente vive um luto. Um luto pelos planos que não deram certo, pelos projetos, pelos sonhos que foram finalizados ali. Mas isso não quer dizer que está tudo acabado, porque você pode construir algo novo. Você pode fazer algo novo da sua vida. Só basta você viver essas fases e se jogar realmente para esse novo. Então, as fases do luto, primeiro, é a surpresa. Né? Você vai ficar em choque ali. Nossa, meu Deus, isso aconteceu, né? Quando você perde uma pessoa querida, você fica assim, né? A primeira reação quando você descobre, até você coloca a mão aqui, né? Tipo, meu Deus, e agora? Essa pessoa foi embora? Ou quando você descobre uma traição, ou que alguém te fez algum mal, a primeira fase é o choque, a surpresa. É aquele, meu Deus, isso aconteceu. A segunda, Soraya, se você quiser complementar, vai me complementando aí, fique à vontade. A segunda... Pode seguir daí. A segunda, daí a pessoa cai num estado de negação. Que a pessoa fala, não, imagina, mas essa pessoa não faria isso comigo, jamais. Não, imagina, acho que eu tô louca. Ou não, essa pessoa não pode ter falecido. Ou esse emprego, não, imagina, esse é o emprego certo, foi a profissão que eu escolhi. Eu fiz a faculdade, eu paguei a faculdade, eu fiquei anos estudando, não, imagina, acho que eu tô ficando louca. Então, é a fase da negação. Depois dessa fase da negação, você entra na fase da barganha. É interessante falar também que nessa fase da negação, você vai começando a construir as tuas narrativas para não agir. Né? Então, por exemplo, sabe aquelas historinhas que a gente fica contando para nós mesmos, na verdade, para a gente se convencer de não fazer alguma coisa? É aí que começa. Ai, não. E começa a barganha também, que é quando a gente fica se justificando, né? Ai, não, mas ele me traiu porque eu mereci. Ou, ai, você entra assim num ciclo também bem de justificativa, de querer justificar o que aconteceu. Depois dessa barganha, desse momento, é que você vai entrar no estado da raiva. E aí que muitas pessoas paralisam. Porque o que a Soraya estava falando antes. Muitas vezes a gente não se permite sentir a raiva. Então, a gente não tem como finalizar esse ciclo. E
como que é como que você deveria sentir essa raiva? Você deveria senti-la, deixar que venha mesmo, nem que você tenha, sei lá, que dar um grito, vai num lugar assim, que não tenha ninguém, dê um berro. Só que teu travesseiro, né, para você não ter que socar alguém de verdade, vai lá e faça isso, né? É possível. E depois desse pico de raiva, o que você vai sentir? Tristeza. É a tristeza que vai aparecer nesse ciclo. E você também tem que se permitir sentir essa tristeza. Não a tristeza depressiva, não a tristeza dramática, mas a tristeza profunda, aquela tristeza que você tem que sentir no teu tempo, né? E somente depois dessa tristeza profunda que você sentir, é que você vai conseguir entrar na fase do assentimento, que é você olhar para tudo que passou e dizer, sim, isso aconteceu comigo, sim, agora eu posso ir para frente e começar algo novo. Basicamente, gente. Mas sabe que é bem interessante, se a gente começar a ver uma perda ou alguma coisa que aconteceu na vida da gente e começar a analisar o período que foi, e tem também casos que acontecem, como já aconteceu comigo, a gente também esquece. A mente da gente, para ajudar a gente não ficar naquele looping do sofrimento, ela meio que anestesia aquela parte, romantiza, tem muitas coisas ali também. Então a gente precisa ter bastante clareza. Nós mulheres, nós temos essa facilidade de romantizar as coisas e muitas vezes, como a Mari falou, criamos essas narrativas que nos travam e nos impede de ver com clareza o que realmente está acontecendo e também uma desculpinha, uma autossabotagem para a gente não fazer o que precisa ser feito. Então, quando as situações se repetem na sua vida, é porque você precisa, né? Eu até estava anotando aqui, né? Primeira coisa, identificar o que está se repetindo, em quais momentos da sua vida, que estágio que você fica emocional, ou o que acontece alguma coisa para desencadear isso que se repete. Gatilho, né? Um gatilho, exatamente isso, em relação a relacionamento, trabalho, dinheiro, família, tudo. Você tem que começar a analisar isso. E aí, quando você identifica, eu que estou olhando aqui para o lado aqui, tá? Aceitar a situação e entender e dizer sim para aquilo. Não é fácil, né? Aí vem todas as fases do luto que a gente estava falando. Esse é o próximo passo. Quando você passa as fases do luto e chega na aceitação, você consegue ter força e clareza para lidar com isso que está repetindo na sua vida. Aprender com aquilo. O que aquilo tem para te ensinar? Tem alguma coisa. Com toda certeza, é o que a gente vem falando. Nada acontece em vão ou por acaso. Sim. E mesmo que você, vou repetir de novo, sinta-se que é azarada, que tem o dedo podre, que Deus está te castigando, não acontece nada disso. É situações tuas com você mesmo. E às vezes, né, como a Mari falou, tem questões ancestrais também. Mas não vamos também só colocar a culpa lá atrás, né? A gente tem que saber equilibrar as coisas. Tem que saber. Porque senão a gente fica presa. A gente fica presa nesse looping, né? E aí, desenvolver essas habilidades de que, com esse momento, essa situação que se repete, o que a gente faz com isso? O que eu preciso buscar de conhecimento, buscar ajuda, muitas vezes? O que eu preciso desenvolver em mim? E aqui eu falo muito sobre desenvolver o feminino, que é algo que eu trabalho. Porque as mulheres acham que desenvolver o feminino é só questão do corpo e autoestima. Mas eu sempre falo, corpo vai muito além. São as emoções, são os pensamentos e é o espiritual. Desenvolver o feminino é quando você está bem com você mesma, nesses 4 pilares, e você consegue ter consciência
clareza, força, energia, poder pessoal, inteligência emocional para resolver as questões da sua vida. E isso também inclui você se sentir maravilhosa com você mesmo. Porque quando você está bem, quando você se sente irresistível com você mesma, tem o seu amor próprio, você atrai pessoas e situações melhores para sua vida, né? Exatamente. E aqui só pra, a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Com certeza. E isso é cada vez mais comprovado. Então, as pessoas vão, mas eu penso positivo. Mas você sente positivo, você vive a maior parte do tempo agradecendo pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você não tem. E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque quando a gente vê, a gente está tão acostumado a ir pensar para o outro lado, rapidamente a gente vai, né? Sim. Quando algo acontece, repete na vida da gente, sabe por quê? É praga. Não, é alguma coisa que está acontecendo. É uma crença, então, né? Exato. Muitas vezes, né? Porque nós temos crenças que muitas vezes governam a nossa vida. Crenças que nos limitam. Então, é interessante, é claro, né, que como a Soraya falou, nem sempre é algo sistêmico, né? Nem sempre. Mas nós temos muitas crenças dentro do nosso sistema familiar. Muitas crenças que nos limitam. E, por exemplo, uma crença de que os homens não prestam. Essa aqui é uma crença que está no meu sistema também, por isso que eu trago para vocês. Que nenhum homem presta, que só as mulheres são fortes, que só as mulheres podem... né, que só as mulheres trabalham, que só elas são guerreiras e tudo mais. Você vai crescer nesse sistema acreditando que isso realmente é verdade. E o que acontece? Para você para você comprovar que isso é verdade, você vai atrair situações que você olha depois e ateste. Olha, realmente os homens são fracos. Realmente. Porque eu me relacionei com uma pessoa, essa pessoa, nossa, é um zero à esquerda. Não tem reação, não tem responsabilidade. Então, não é que a crença é verdade, mas você acaba atraindo situações que atestem. Porque é muito mais fácil para você seguir o que está no teu sistema do que você fazer diferente. Então, uma dica aqui que eu dou para vocês é vocês começarem a perceber as crenças do sistema de vocês. O que falam sobre dinheiro? Aqueles ditados, sabe? Que a avó conta para você. Ai, meu filho, o dinheiro não dá em árvore. Cuidado, não pode gastar tanto. Ou, que você só consegue fazer dinheiro com sofrimento. Gente, tem inúmeras. Cada sistema familiar tem as suas. E isso não quer dizer que você vai excluir as crenças. Não, você não pode excluí-las, porque elas fazem parte de você. Você pode dar um novo significado para elas. Contar uma nova historinha. Porque as crenças nada mais são que essas historinhas que a gente falou, que a gente fala quando a gente está nesse processo de luto, né? Que se a gente não está no nosso posicionamento, no nosso lugar de adultas, essas historinhas que a gente vai dar para não agir. A gente vai criar narrativas na nossa cabeça para não agir. E essas narrativas podem virar crenças no nosso sistema. Veja como tudo isso é muito complexo, né? Então, também analisar onde que tá, onde que você trava, onde que você sente que não tá rodando a tua vida da forma como deve rodar e aonde que estão tuas crenças. Exato. São muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu acho que muitas coisas. Se a gente pegar tudo isso, daria cada tópico daria um conteúdo de aula. Daria uma live, né? Live aula, né? Como você live fala. Aula. E é isso aí. Olha quantas coisas a gente precisa entender, né? E começar a fazer um movimento. Se
você está insatisfeita hoje, busque entender por que está acontecendo essa satisfação. Porque ela começa de dentro para fora. Os seus relacionamentos, a tua questão com as pessoas, com o dinheiro, com tudo, vai reverberar como você está internamente também, né? Então é muito importante. E se isso é algo que você não consegue fazer sozinha, porque é muita coisa, e a gente às vezes leva algum tempo para começar, é passo a passo, é uma consistência, é persistência. Porque se você sentiu que algo está ali te incomodando, é a sua hora. Não tem mais como desver, eu sempre falo. Ela faz parte disso e você está sendo chamada. Então, se está se repetindo na sua vida, você está sendo chamada para isso. E é preciso ter essa clareza, né? Essa consciência. E é isso, né? Eu acho que... Mari, quer falar mais alguma coisa antes de a gente falar um pouquinho do teu workshop? E aí a gente tirar a cartinha. Quer falar mais alguma coisa sobre esse conteúdo? Porque falamos aqui, a gente pode, coisa. né, Soraya? Igual a Soraya falou, a gente pode montar um curso. Um curso sobre isso. Exatamente, porque, olha, é muita coisa. E tem muito conteúdo, tem muito exercício que dá para fazer, tem muitas coisas assim que você pode olhar. Então, é um conteúdo muito denso, mas muito importante. Sim. Nossa, cada vez que eu fui entrando mais e mais nesse universo, eu pensei, caramba, como tá tudo interligado. Porque aí você vai ver, né, a questão astrológica sua, né? Eu que trabalho com numerologia também, vai ver a questão dos tarôs. Aí você vai entendendo que isso está conectado também com a tua energia, com as coisas que você precisa passar naquele momento. Tudo isso, né? Aí a gente tem a influência do eclipse, mas como a gente falou lá no início, tudo isso é para você ter o autoconhecimento de você mesma. Não quer dizer que você tem que colocar isso como justificativa para não fazer aquilo. Fingir que, né? Eu não vou fazer, isso não é problema meu. Não, a vida é sua. A responsabilidade é sua. Responsabilidade, exatamente. Por isso, né, Soraya, que a gente só consegue fazer esses movimentos na nossa vida quando a gente está no nosso lugar de adultas. Como assim, né? No lugar de adultas? Eu não sou adulto já? Né? Não tenho aqui meu corpo, não sou mais criança. É que muitas vezes a gente paralisa lá na criança. Ou a nossa criança é muito traumatizada por alguma questão, a gente não olhou para isso, não trabalhou com a criança, não acolheu, e de vez em quando ela pega e governa a tua vida. Só que o que acontece? As crianças, elas não têm responsabilidades. Então, uma criança, ela não vai agir, ela vai esperar. Então, enquanto você ficar nessa espera de, porque o príncipe encantado vai bater na minha porta, porque amanhã alguém vai chegar e vai mudar a minha vida, nada vai acontecer na tua vida, porque você tem que agir. Como eu falei lá no comecinho, né? Consciência. Exatamente. Todas essas ferramentas, elas vão te dar consciência, né? A astrologia, a numerologia, o tarô, a constelação, todas elas são poderosas ferramentas e filosofias de vida, posturas, abordagens de autoconhecimento. Mas se você recebeu as informações e não tá com vontade de agir, sinto dizer para vocês, mas nada vai acontecer na vida. Porque nenhuma dessas ferramentas é mágica, né? Tem que partir da gente, de dentro da gente. Exatamente. É isso aí, exatamente isso. Finalizou com chave de ouro. Então vamos lá, Mari, antes da gente tirar aqui a cartinha, vamos ver quem é que tá aí, quem quer, né? Coloca eu quero nos comentários. Senão a gente tira uma, eu tiro uma, você tira uma para live para as pessoas hoje, né? Se caso ninguém Com certeza. quiser. Agora me fala um pouquinho desse teu workshop e explica aí como é que tá, se tá inscrições abertas. Fala aí. Sim. Então, gente,
gente, muito obrigada primeiro pelo espaço aqui para eu divulgar meu workshop. Soraya, gratidão. Então, gente, eu vou ter um workshop nesse sábado de manhã. E nesse workshop, eu vou trabalhar muito essa questão do despertar da nova era, trabalhando com autoconhecimento. E o que isso tem a ver, né? O que eu falo, o que está organizado para mostrar para vocês? Porque a gente está passando por uma transição planetária, a nível astrológico, a nível espiritual. E essa transição, ela chama cada um de nós para ocuparmos o nosso lugar no mundo, porque nós somos o agente de transformação. O mundo não vai transformar sozinho. Nós vamos fazer as mudanças no mundo. Então, esse workshop é idealizado exatamente para isso. Para as pessoas que sentem que querem fazer algo de diferente da sua vida, que querem viver com propósito, mas estão se sentindo perdidas. Para aquelas pessoas que sentem que estão no piloto automático e querem ter mais consciência sobre si mesmas. Então, eu faço convite para você, para todos vocês que quiserem participar, que quiserem começar a agir, né, que a gente estava falando antes, e ter essa consciência de vocês. Eu convido vocês para participarem comigo. As inscrições podem ser feitas no link na minha bio do Instagram. Quem quiser mais informações, entre em contato comigo. E vai ser muito legal, vai ter muito conhecimento valioso. E além dos conhecimentos, vai ter exercícios práticos também para vocês começarem a despertar rumo a essa nova era. Nossa, maravilha, hein? Então, se você sentiu o chamado, né? E isso é muito importante, que a gente está passando por uma grande transição planetária e transição nossa, energética, física, é babado, tá? Façam lá o workshop com a Mari, porque pelo que eu já conheço da Mari, a gente se conheceu num evento maravilhoso da Ana Lisboa, e a gente se conectou e eu sinto que ela é como eu. Ela entrega às vezes muito mais, porque ela quer resultados. Quer que você sinta, saia desse workshop muito melhor. Então, aproveitem, já sigam a Mari, que ela é maravilhosa. Ela tem muitos conteúdos bons, tá? Então, quem quer uma cartinha... Não vou falar cartinha, né? Eu vou falar carta. Quem quer uma mensagem? Coloca eu quero nos comentários, que eu já vi que a Janete quer. Então, Mari, você quer tirar para a Janete? Enquanto vamos ver se alguém se manifesta. Quer tirar uma cartinha para ela, uma mensagem? Sim. Qual baralho que você pegou aí? O da deusa? Olha, eu tenho da deusa, tenho do universo feminino, acho que vou pegar da deusa. A Cássia, já vou anotar aqui. Que eu pensei, veio aqui na minha cabeça. Talvez você tirar um da deusa, que é mais completo, e daí eu tiro para a mesma pessoa mais uma cartinha, que é só uma frase, só para complementar. Tá. Então a gente vai dar esse presente para vocês aqui. Nossa, viu? Olha só como valeu a pena. É isso aí, fora todo o conteúdo que a gente falou aqui, hein? Vamos lá, vou tirar aqui uma mensagem para a Janete. Esse é um dos que eu mais trabalho, esse e o baralho cigano, que eu adoro. Ah, eu acho lindo. É, maravilhoso. Ó, para a Janete veio a deusa Eostre, que é do crescimento, né? Então, tudo isso, olha, que a gente falou sobre o teu crescimento pessoal. O que está acontecendo na tua vida, que está se repetindo, ó, o tema da live, que está se repetindo, que está pedindo um crescimento seu. E o crescimento não é só questão aqui de dinheiro financeiro, que as pessoas ainda voltam muito para essa questão material, mas a sua questão como pessoa, os teus valores, quem você é, o que você veio fazer ao mundo, pede esse teu crescimento como mulher, né? Para encarar as situações, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu tirei para Janete mais uma cartinha aqui, Janete. Essa minha cartinha aqui, ela é o Pergunte ao Oráculo. Essas são frases, tá? Mas a cartinha que caiu para você, eu achei um máximo, porque ela tem tudo a ver com essa live de hoje, tá? Ela fala assim, além dessa questão de crescimento, né, que a Soraya falou, entregou esse conselho maravilhoso,
aqui fala para você partir para ação, Janete. Porque se você elabora demais, você bloqueia a tua ação. O que fica é o que é feito e não o que é pensado. Então, assim, chegou o momento de agir. Esse é o momento de tirar tuas ideias da cabeça e agir. Maravilha, é isso aí. Muito bem, olha só, hein? Queria eu um dia entrar numa live e ter essa oportunidade, hein? Vamos lá, Cássia. A maravilhosa aqui que eu já conheço há muito tempo. A Cássia veio à Esfinge. E a Esfinge, ela traz a questão dos desafios. Os desafios que estão acontecendo no teu momento atual. Olha para eles e veja isso como uma oportunidade que já emenda com a outra deusa, do crescimento, do aprendizado, de transformação na sua vida. Então, não pense, como a gente falou muito hoje, sobre que os desafios, as coisas que se repetem, como algo negativo. Tudo passa e tudo ensina, bom ou ruim. Então, olhe para os seus desafios e saiba que você tem grande capacidade de superá-los, tendo essa consciência e esse respeito por isso também, por esse momento. Gente, eu fico assim, sempre em choque com essas cartas, gente. Porque, assim, é energia pura. Para Janete foi a questão da ação e para Cássia foi a questão da raiva. Então, eu vou ler aqui para vocês, que foi tudo que a gente falou hoje. Então, Cássia, não deixe a raiva dominar tuas decisões. Se você estiver exaltada, recua e reflita. Use a poderosa energia da raiva a teu favor. Imponha um limite vigoroso ao que estiver te incomodando. Seja algo externo, alguém, ou um padrão interior teu, um ciclo, um padrão que está te atrapalhando no teu progresso e com o qual você não quer mais conviver. Então, esse é o conselho adicional para ti, tá bom? Muito não bem. deixe as raivas dominar as tuas emoções. Isso aí, isso. Muitos desafios, hein, para olhar e para crescer, transformar. Mais alguém deseja, senão a gente tira uma geral agora, né, para live, para as pessoas que vão assistir depois, né, Mari, pode ser? Claro, com certeza. Porque quando a gente abre um oráculo, um tarô, um baralho, a gente já se empolga, né? Então vamos lá, vamos tirar uma para a gente finalizar, uma mensagem final. Vamos lá. Pegar aqui. Uma Cássia Amor, que bom. Isso aí. A deusa que vem como mensagem final é a deusa Mate, da justiça. Essa que eu lembro, as últimas tiragens, ela não apareceu para mim. Isso é algo inédito, ó. Trazendo essa questão. É muito linda essa deusa, né? E ela tá com equilíbrio, né? Como a balança, como Libra, como símbolo do direito, né? Todas essas questões. Olhando para você, olha só que interessante, né? Tudo que a gente falou sobre hoje, sobre o workshop da Mari, essa questão da transformação, desse processo nosso. Então, da justiça que traz o quê? O sentido de a gente aprender a equilibrar as nossas energias, as nossas emoções, nossos pensamentos. Não se deixar levar muito para aquele lado negativo. E quando estar no lado positivo, que não seja também um positivo tóxico e falso, que seja genuíno seu. Não se deixe levar pelos outros. Traga isso para si. E essa justiça, que eu acho que é uma coisa que muito forte, que a gente está precisando ultimamente também, é parar de julgar os outros, o que está acontecendo em volta, e olhar as nossas questões, fazer a nossa justiça. E se a gente vê que algo é errado, e que a gente tem a oportunidade de fazer da voz, fazer o movimento, que a gente possa fazer, mas de uma forma também respeitosa, para não entrar nessa energia, porque daí tudo vai se acumulando, e aí, no fim, tá todo mundo emaranhado e ninguém sai do lugar e não faz nada. Então, essa é a mensagem da deusa para todos e todas nós, né?
Maravilhoso essa mensagem, Soraya. Que presente, gente. E a outra carta que eu tirei para a gente finalizar tudo isso, é toda essa nossa conversa. Não poderia ser uma carta diferente, porque o eclipse que vai acontecer amanhã, ele é um eclipse que vai pedir pra gente queimar todas as nossas pontes. Ou queimar as pontes daquele caminho que você não quer mais estar. Porque com a energia desse eclipse em Escorpião, ele passa a mensagem que não dá mais para você vir, passar, ir e vir ou passar por essa ponte. E qual cartinha que apareceu? Queime todas as pontes. Aqui o que se pede é jogar-se no abismo, criar asas e alçar voos. É exatamente isso que a gente falou, assim, de uma forma muito resumida. É para vocês olharem o que não faz mais sentido na vida de vocês, quais ciclos vocês não querem mais estar, que vocês não se sentem mais confortáveis, que não é um lugar de vocês, e vocês queimarem tudo isso, porque o Escorpião tem essa energia do fogo, de queimar, da fênix. Apesar de ser um signo de água, ele tem essa energia de destruição, de destruir. Da transformação, né? Da Também. transformação. Exatamente. Então, a dica final é para vocês, mesmo que vocês saiam da zona de conforto, porque esse processo de transformação vai tirar vocês da zona de conforto, sigam, porque vocês vão criar asas, né, como borboletas, e alçar voos maravilhosos. É isso aí. Muito bem. Fechando muito bem com todo esse conteúdo aí. Prepare-se para o eclipse da melhor maneira e estejam abertas para o novo. Digam sim para a vida, sim para o novo, sim para vocês, né? A gente diz tanto sim para todo mundo e muitas vezes está fechado dizendo não para a gente. Então, digam sim, sim para vocês. E se precisarem das nossas ajudas, estamos aqui, né? Trabalhamos mais voltadas para as mulheres, porque a gente vai trabalhar com o que a gente já passou, que a gente tem experiência, né, Mário? Com tudo isso, com essa bagagem, para de alguma forma ajudá-las, porque quando a gente está juntas nesse processo, uma ajudando a outra, a gente vai muito mais longe. Não é fácil? Nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai ser dolorido, né? Olhar esse ciclo que se repete, esse final de ciclo, fazer esse movimento é necessário. E quando você tem um apoio, um auxílio, uma rede, vê que mais mulheres, você se identifica que elas também estão passando por isso, você ganha mais força e você pensa, eu estou no caminho certo, eu vou persistir. Com certeza. Juntas somos mais fortes. Com certeza, é isso aí. Mari, quer deixar uma mensagem final antes de a gente encerrar? Só quero agradecer mesmo a Soraya pelo espaço. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. A gente sempre tem ótimos debates, ótimas discussões. Sempre a minha casa sempre estará aberta para você, com toda certeza. E agradeço a todos que estiveram aqui, que participaram. Né? Quem quiser conhecer mais meu trabalho, fiquem super à vontade. Vai ser um prazer recebê-los. É isso aí. Foi maravilhoso. Mari, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a gente estava ali com datas, mas a gente... Agora eu penso assim, aí eu assumo compromisso, tenho que fazer. Mas muito obrigada por se disponibilizar com tantas coisas que você faz, né? Que vai em canal de TV, um monte de coisa chique. Ai, isso é maravilhoso, né? maravilhoso. Tô nojo. Mas você tem que aproveitar, você merece. E obrigada, né, por ter aceitado e continue mesmo fazendo esse seu trabalho, que é incrível. E brilhe muito. E se precisar, conte comigo. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, quem vai assistir depois, que eu vou deixar salva. E vejam e revejam esse conteúdo. Mandem para as outras mulheres que às vezes precisam escutar isso que a gente falou hoje, que é muito importante.
Quem sabe, assim, ajuda a dar aquela guinada, sair daquele momento tenso. Certo? Mais uma vez, Mari, muito obrigada, lindona. Bom workshop para você, que dê tudo certo. Vai ser incrível. E vamos, Amém, muito vamos obrigada. aí. Vamos expandindo essa consciência da gente. E Exato, vamos seguir desenvolver o nosso feminino. caminho. Sempre. Com certeza, é isso aí. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente.